Mensagem do céu. Nunca quis entrar com profundidade nessas questões, não é? Não tinha um chamado da parte do Pai para entrarmos num assunto tão complicado, tão discutido e difundido, não é? Queridos, primeiramente eu quero fazer uma introdução sobre esse tema que nós vamos abordar, que é de quem nós somos, não é? Como eu compartilhei com vocês aí, quando eu apresentei esse estudo anterior, muitos grupos têm se voltado para o judaísmo. Muita gente que está aí no judaísmo não são judeus, queridos. E se são de sangue, não são de prática, não é? E aí começou a entrar pessoas mudando o nome do Messias, da mesma maneira que aconteceu com relação ao que nós chamamos de catolicismo, ou que nós chamamos do que aconteceu com a igreja depois do concílio de Nicéia, a mistura que houve, não é? E que continuou depois do protestantismo, depois que Lutero rompeu com a igreja. Aliás, Lutero, procure compreender que todos que causavam cismos na igreja católica morriam, queridos, mas Lutero não morreu, não é? Lutero foi um sobrevivente de uma situação muito complexa. E eu devo dizer a vocês, não é? A mudança que ele fez não veio contra os rituais pagãos que permaneceram no legado desta igreja, seja da igreja católica ou posteriormente legado pela igreja protestante. Então é importante vocês compreender que nós temos uma origem, queridos. Então nós temos uma origem que é o judaísmo, não é? Quando o Eterno chamou um povo e o instruiu como deveria segui-lo. Depois disso nós temos o messianismo que surgiu ali com as pessoas que nasceram de novo, que iniciaram a pregação das boas novas, não é? E aí nós temos em 350 o concílio de Nicéia, onde Constantino se mistura com a igreja. Ele se mistura do tipo, não pode-se com eles, junte-se a eles. E aí misturou tudo. O dia do Senhor, que é chamado aí, não é, pelos católicos como sendo domingo, Dominus Dei, nos Estados Unidos muito melhor que é o Sunday, que é o dia do sol, que é verdadeiramente o dia de Mitra, não é, queridos? Não tem nada a ver com a ressurreição de Yeshua, já falamos sobre isso aqui, não tem como Yeshua ter ressuscitado no domingo. E todas as legalidades que vieram, como o dia 25 de dezembro, nascimento de Mitra, sim, tá bom, queridos? Yeshua nasceu na festa dos tabernáculos, ele tabernaculou, essa é a palavra que está sendo usada no original, quando diz o verbo habitou entre nós, a palavra do original é tabernaculou. Então Yeshua provavelmente, pelos cálculos aí, deveria ter nascido no meio da festa dos tabernáculos, que cairia por aí em outubro, queridos. Não tem nada a ver com essa data guardada aí, queridos, pelo amor do Todo-Poderoso. Porém, eu respeito imensamente a fé das pessoas, queridos, não é? Quero até dizer como é o meu respeito. Ontem eu recebi uma informação, tem muitos católicos que ouvem meu programa, viu, queridos? Tem pessoas que respeitam muito meu ministério, por incrível que pareça, não é? E aí entraram lá numa igreja em Minas, uma pessoa não vou nem falar de que denominação era, mas vocês já devem saber, porque eles já chutaram a santa uma vez e quebraram todas as imagens da igreja. A pessoa foi presa, não é? Mas os fiéis ali, queridos, vocês acham que essas pessoas vão querer saber do Senhor por meio desse tipo de coisa? Se o Eterno diz não por força nem por violência, mas pela minha rua, Hakodesh, diz o Senhor dos Exércitos, de jeito nenhum o Eterno vai me mandar eu entrar em lugar nenhum e derrubar. Imagina eu entrar na casa das pessoas e derrubar os objetos de fé dela. O Eterno nunca me chamou para fazer isso, nunca chamou Yeshua para fazer isso. O Eterno chamou sim para fazer isso Gideão dentro da casa dele, viu, queridos? Era o pai dele que tinha um ídolo do lar, só para vocês saberem, tá? Então, queridos, isso é entre família. A questão ali era simplesmente elevar o altar do Eterno. E ele estava na casa dele, viu, queridos? Tem gente que se justifica nesse texto sem saber que o ídolo estava na casa do pai de Gideão, viu, queridos? Não era na casa dos outros, não. Tá bom? E aí o que acontece? Também
Muitas pessoas se dizendo judeus aí, abrindo seitas que estão dizendo que Yeshua é filho de José, da carne, queridos. Que ele não tem nascimento virginal, não é? Que ele é filho mesmo de José. Era como se tratava, filho de José, pegar esse texto sem saber que o nome do pai de Miriam também era Yosef. É uma falta de conhecimento, queridos. Meu Pai Todo-Poderoso, é uma falta de conhecimento. Nós temos duas linhagens de Yeshua narradas nas Boas Novas. Uma das linhagens vem por Yosef, que evidentemente não é a linhagem humana de Yeshua. A linhagem de Yeshua vem por Miriam, não é? Então, queridos, é bem complexo para mim. Eu não gosto de discutir nada com ninguém. Mas também vem aqueles que, quando nós pregamos de uma certa maneira, como dizem, contra a Trindade. Por que dizem que nós pregamos contra a Trindade? Porque nós deixamos claro que o Pai é uma pessoa, que o Filho é outra pessoa e que a Ruach HaKodesh é outra pessoa. E aí vem gente pregando que a Ruach nem pessoa ela é um poder, né? Ela é um power, né? Agora, um poder que ora, que intercede, que geme com gemidos inexprimíveis, ninguém me explica como é que esse poder consegue fazer isso. Então, o que essas pessoas estão ensinando? Elas preferem ensinar as pessoas a buscar a Cabala do que buscar a direção da Ruach HaKodesh, porque não vê a Ruach nem como pessoa. Queridos, nós temos de nos relacionar com o Pai, com o Filho e com a Ruach HaKodesh. Mas minimamente, não é? Quando as pessoas descobrem Adonai Errad, que é o que nós falamos todo o tempo quando nós lemos o Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, quando nós dizemos que o Eterno é um, o Eterno não é unido, o Eterno é um, não há outro que possa se comparar a Ele, é o que nós recitamos todas as vezes que nós vamos cantar Adon Olam. Quando nós recitamos Adon Olam, nós dizemos, não há segundo que possa com Ele se comparar, não é? Então todo judeu vai rejeitar. Por que o judeu não aceita Yeshua? Porque existe essa doutrina maluca que inventaram, aonde o Filho é o Pai é o Filho, aonde o Espírito Santo é o Pai e é o Filho, não é? Queridos, o Pai e o Filho não são onipresentes, queridos, não é? Nós já tratamos aqui, e Yeshua falou, eu tenho de ir, porque senão a Ruach não poderá vir. Queridos, o Senhor Yeshua, ele teve de ir para a Ruach poder vir. Não existe onipresença na pessoa de Yeshua e na pessoa da Ruach HaKodesh, queridos. Senão Yeshua não teria de ir para que ela pudesse vir, uma vez que ela já estava. Pelo amor do Pai. Existem coisas que precisam ser discutidas e compreendidas o quanto antes e sem medo. Eu tenho temor de estar falando essa palavra. Eu sei as acusações que virão sobre a minha vida pelo fato de eu anunciar a verdade. Eu já fui chamada de tantos nomes, queridos, mas chamaram de Beuzebu, meu senhor, quanto mais os seus conservos. Não é? Então, amados, primeiramente, essas doutrinas novas que estão vindo por aí estão ensinando as pessoas a desrespeitar Yeshua, não o reconhecerem. Elas só querem a relação com o Eterno, elas não querem relação com o Eterno, com Yeshua e com a Ruach. Elas querem criar uma seita que impede as pessoas de se relacionarem com Yeshua e com a Ruach HaKodesh. Essa seita impede as pessoas de prestarem louvores a Yeshua. Imagina uma coisa desta, não é? Eu tenho de me levantar. São xiitas, desculpa, são judeus, mas são xiitas porque entram no meu canal ali e ficam me chamando de messingélica. Entende? Quando eu não vou me levantar, não vou entrar no canal de ninguém, eu não vou estar fazendo mal para ninguém, queridos. Não é? Se me chamem de messingélica, eu amo os gentios, eu fui chamada para os gentios, eu estarei entre os gentios enquanto o Eterno me mandar que eu esteja entre os gentios. Ele me chamou para resgatar a este povo, esse povo que ama o Todo-Poderoso muitas vezes mais do que judeus, queridos, que estão dispostos a cumprir os mandamentos muitas vezes mais do que aquele que tem um teste de DNA dizendo que ele é descendência de Jacó. O meu DNA como descendência de Jacó não me faz salva. Eu tive de nascer de novo pelo sangue de Yeshua. Para nada me serve a minha descendência de Jacó. Há muitos descendentes de Jacó que diz as escrituras, somente o remanescente será salvo. Eu tenho de falar sim, sou mulher e tenho de falar essas coisas, porque os homens não têm dito, não é?
Céu, você está brava? Estão me escrevendo aqui. Não estou brava, eu só estou realmente defendendo com zelo as coisas que são verdadeiras, não é, queridos? Olha só. Queridos, primeiramente você tem que saber de quem você é. Você é de quem? Ah, eu sou de Deus. Já ouvi um monte de gente, né, falando isso. Queridos, você não é de Deus coisa nenhuma, queridos. Você nem pode ser de Deus. Vou te dizer por quê. Porque você é corrompido. Você é corrompido. Entende? Eu espero hoje explicar isso para você de uma vez por todas. O Eterno é separado, Ele é santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele não pode ter contato com a corrupção, queridos. Você e eu somos corrompidos. Nós somos de Yeshua, não é? 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Kefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as coisas futuras, tudo é nosso. Tudo é vosso, voz de Cristo, voz do Messias e o Messias de Deus. Então, queridos, é importante você compreender que nós somos do Messias e o Messias é de Deus. Então, eu posso dizer que eu sou de Deus indiretamente. Eu pertenço ao Messias hoje, eu sou dele, eu sirvo a ele, não é? Qual é o problema dessa interpretação? O problema da interpretação é a falta de compreensão da mentalidade judaica, não é? Vou ler outro texto que você vai ver como fica confuso, principalmente na nossa tradução, que já faz o favor de confundir em vez de explicar, não é? Atos 27, 22. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio, porque essa mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Shaul, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que o Eterno, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, queridos, nós vamos encontrar uma confusão sendo feita quando o próprio Shaul diz o seguinte, mas hoje um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo. Aí algumas pessoas vão dizer que Yeshua é Deus, não é? Porque o termo Elohim é aplicado a Yeshua também, queridos, porque o termo Elohim é aplicado a Moshe, e o termo Elohim é aplicado aos juízes, e esse termo foi traduzido para português como Deus, sendo que o Eterno é Deus dos deuses, ele seria o Elohim dos Elohims, não é? Que se tivesse plural, porque Elohim já é plural, queridos, não tem Elohims, não é? Elohim já é plural, já é pluralizado o nome Eli, não é? Então você tem que tomar muito cuidado quando você pensa que você está entendendo uma coisa, você tem que procurar a origem daquela palavra, a origem semântica, o original, como é que está escrito. Então aqui nós podemos dizer, claro que eu sou de Deus, eu posso dizer que sim, mas eu não posso perder a consciência de que eu só sou de Deus porque eu sou do Messias. Porque senão todo Israel é salvo e não só o remanescente. Tem gente aí achando que a santidade do judeu pode salvá-lo, como se a obra pudesse salvar alguém. Não é? Não é à toa que Yeshua tem aparecido em sonhos a muitos judeus. Claro, porque senão eles vão morrer sem salvação. Gálatas 3, 28. De Sarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Yeshua, o Messias. Queridos, aonde está a nossa unidade? No Messias. Nós somos um nele. Eu não tenho como ser um com você se você não é um no Messias. Você entende isso, queridos? Não é? João 14, 8. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Então o Senhor Yeshua disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Queridos, Yeshua é a exata expressão do Eterno. Você precisa compreender isso. Não é? Se você não compreender isso, você não vai compreender que eles são duas pessoas, você não vai compreender todas as vezes que Yeshua fala, essas palavras que eu vos digo não são minhas, são do Pai que me enviou, não é? Versículo 10 de João 14, não crês que eu estou no Pai e o Pai também está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesma, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras por meio de mim. Não é? E nós deveríamos dizer o mesmo quando alguém perguntasse, mostra-nos o Messias, isso basta. Nós devíamos dizer, você está caminhando comigo há tanto tempo e você não tem visto Yeshua? Você consegue fazer isso, querido meu, querida minha? Não é? Olha só, nós temos que deixar o Messias viver por meio de nós, falar por meio de nós. Gálatas 2,
versículo 20, logo já não sou mais eu quem vivo, mas Yeshua vive em mim, e esse viver que eu tenho nesta carne mortal, corrompida, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não é? Então, queridos, é Ele que me amou e se entregou por mim. Eu tenho de saber de quem eu sou. Eu deveria ser um mini Mashiach. Eu deveria ser um pequeno Messias na terra dos viventes. E você também. Eu me esforço para poder ser essa pessoa. Eu me esforço para poder chegar para alguém e falar: você quer conhecer Yeshua? Anda comigo. Anda comigo que você vai conhecê-lo por meio da minha vida. E você vai aprender a ser como ele. E você será outro mini Mashiach. Você vai ser um mini Yeshua na terra dos viventes. Não é? Embora nós tenhamos um corpo corrompido, que ele não tinha, queridos, ele não teve pecado, ele não foi concebido em pecado. Eu já falei para vocês, o pecado é legado pelo homem, não é? Assim como o homem lega a sexualidade do filho, se vai ser menino ou menina, não é? O homem também lega no Y, é que vai o pecado, não é? Por isso que Yeshua tinha que ser concebido, sim, o contato com o homem, para que o legado do pecado não fosse por meio da mulher. Concebido. A mulher não lega o pecado, queridos. Não é? Por isso que Yeshua é um homem sem pecado. Ele não foi concebido em corrupção. Corrupção não é o ato sexual, é a genética que é legada do pecado por meio do homem. Do homem. A mulher não lega. Por isso que Miriam, que você conhece como Maria, teve Yeshua sem pecado. Porque a mulher não lega esse cromossomo, vamos dizer assim. Esse legado vem do pai. Tá bom? Olha só. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou do Messias. Shaul Hashaliach, de novo dizendo que ele era o representante máximo. Ele se sentia dessa maneira, ele foi comissionado de um modo maravilhoso, queridos, não é? Ele não conheceu o Messias no tempo que o Messias esteve aqui, ele foi conhecer como fruto temporão, como ele mesmo disse, e eu e você, como frutos temporões, podemos também ser como o Shaul Hashaliach, não é? Colossenses 2:8, cuidado, ninguém vos venha enredar com a filosofia e vã sutileza, conforme as tradições dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo o Messias, porque nele habita corporalmente toda a plenitude do Eterno. Também nele estáis aperfeiçoados e ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Queridos, eu quero que você compreenda que eu sempre vou me levantar quando as pessoas começam a cuidar da lei oral, como se o Talmud trouxesse somente a lei oral. O Talmud traz a lei oral e também todos os conceitos dos sábios judeus, não é? Inclusive, eu já falei, a questão da lavagem de mãos, que não é mandamento, mas está ali dentro do Talmud como se fosse mandamento, não é? E ainda na oração, dizemos isso se nós fizermos a lavagem de mãos ritual, não é? Não é mandamento, queridos. Não é mandamento, mas está no Talmud, não é? Então, assim, nós temos de ter muito discernimento para saber o que se deve ler e o que não se deve ler. Por isso, não queira fazer as coisas que você não pode com as suas pernas sozinha. Tá bom, meus queridos? Se você se dedicar às escrituras, você, olha, já tem tanta riqueza nas escrituras, não é? Que você possa ter essa grandeza de compreensão de todas essas questões. 1 Coríntios 15:27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés de Yeshua, e quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Por isso que eu digo para você, não é? Nome acima de todo nome é de Yeshua, não é? E Yehoshua foi o nome que Gabriel deu a ele, para Miriam. E Yehoshua que foi o nome que Moshe mudou Shea, como sinal para Israel do nome do seu Messias. Você conhece como Josué, mas o nome dele é Yehoshua. E o nome Yeshua é um diminutivo de Yehoshua. Mas Gabriel, quando nos originais foi anunciar a Miriam o nascimento do menino, ele disse a ele, tu o chamarás de Yehoshua. Não é? Eu tenho de dizer o que está escrito, mas a partir daí nós só vamos ver de novo esse nome Yehoshua ser citado quando Kefa está entrando no templo. Quando ele está entrando no templo e vê aquele homem aleijado ali, e ele diz para aquele homem, ele fala com toda clareza, não é? Em nome de Yehoshua. Não sei porque ele usou esse nome, mas nos outros lugares, em lugar algum, está Yehoshua de novo. Então nós vamos manter o que está escrito, Yeshua.
Esse é um nome que tem que ser anunciado. É um nome que não é hebraico, é aramaico. Tá bom, queridos? É um nome da língua que se falava na época que o nosso Senhor esteve aqui. É importante você compreender isso, não é? Então, muito cuidado, porque nós pertencemos a Ele, nós somos dele, nós dependemos dele totalmente. 1 Coríntios 15, 27, que fala que todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que a sujeitou. Yeshua é o nome acima de todo nome, mas existe um nome acima do nome de Yeshua que não está sujeito a ele, que é o nome do Eterno, não é? É o nome que nós podemos dizer no Aleluia, onde nós invocamos 2 letras do tetragrama, queridos, não é? Nenhum judeu em sã consciência vai ensinar alguém o nome do Eterno, queridos, para que o nome não seja profanado. É uma maneira que nós temos de fazer com que o nome do nosso Senhor não seja profanado. Infelizmente, muitos gentios não têm temor, não sabem. Nós não podemos pronunciar e anunciar o nome do Todo-Poderoso, não é? 2 Tessalonicenses 1,11, e por isso é que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejais merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm para fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Yeshua, nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por Ele por meio da graça do nosso Deus e do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. E Yeshua tem que ser louvado, queridos. Quem é que disse que Ele não tem que ser louvado? Até pelas nossas ações Ele tem de ser louvado. Quando uma pessoa que teme o nome dEle realmente age da maneira que quer o Eterno, queridos, Yeshua tem que ser louvado. Da onde tiraram essa história que Yeshua não pode ser louvado mais agora, queridos? Estão querendo desmerecer quem é Yeshua, estão desconhecendo de quem ele é, e estão desconhecendo que nós somos dele, e só por meio dele nós podemos prestar louvores ao Eterno. Gente, nós estamos esquecendo de quem nós somos, desprezando de quem nós somos. Yeshua é o autor da vida, Atos 3,15, de sorte que mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou entre os mortos. E disso nós somos testemunhas. Yeshua é o autor da vida, de toda a vida. Ele é autor da vida, queridos. Ele não é autor do joio. Isso nós já discutimos aqui. Quem quiser fazer o curso de resgalos para entender um pouco mais, joio não se converte, não vai virar trigo, queridos. Não é? Existem 4 tipos de solo. Yeshua deixou isso muito claro. Um dos solos não quer dizer que é um quarto, mas um dos solos está escrito com toda a lei, com toda a autoridade de Yeshua HaMashiach como meu Senhor e meu dono, não é? Está escrito lá com toda a clareza que um tipo de solo, quando vem a semente, já imediatamente é arrancada por Hassatan. Ele tem total autoridade sobre os filhos dele, queridos meus. E aí, se você quiser compreender como é que pode isso, você vai entender que nem todos nós somos humanos. Você teria que fazer o curso de resgalos para entender isso, não é? Efésios 2,10, pois somos a feitura dele, criados em Yeshua o Messias para boas obras, as quais o Eterno de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, vocês precisam compreender que há como você reconhecer uma pessoa quando ela é do Eterno. E, gente, eu não estou falando que você vai reconhecer uma pessoa que não é doadora, e você vai dizer, aquela pessoa não é doadora, ela não é do Eterno. Há pessoas que não têm condições de doar absolutamente nada, mas mesmo essas, elas doam o seu trabalho. Queridos, eu não sou atrás de doação de ninguém. O Eterno conhece meu coração. Mas a doação é um sinal de uma pessoa que é chamada do Eterno, queridos, não é? Tenha cuidado com pessoas que só querem receber. Muito cuidado com pessoas que só querem receber. Não são doadoras. São pessoas que se comprometem que vão fazer doações e nunca fazem. São pessoas que têm 2 palavras. São pessoas que dizem, eu quero tanto dar o dízimo, mas quando começam a trabalhar não dão nenhum dízimo, não é? Cuidado com essas pessoas. Olha só, 2 Coríntios 9,12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto que, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto às boas novas de Yeshua, e pela liberalidade com que contribuís para com eles e para com todos, enquanto oram eles ao vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós
Graças a Deus pelo seu dom inefável. Queridos, uma pessoa, olha queridos, eu reconheço uma pessoa do Eterno porque ela é doadora. Ela é doadora. Às vezes essa pessoa não tem o que doar. Ela doa o trabalho dela, ela doa a assistência dela, ela não tem o que doar, não é? Mas, queridos, muito cuidado com pessoas que não doam. Eu não julgo ninguém, mas evidentemente as pessoas ficam evidenciadas. As pessoas que são, olha, gente, eu convivo com pessoas que eu quero cuidar delas, não é? Mas essas pessoas, mesmo não tendo, elas querem fazer parte do projeto de Deus. E eu dou graças a Deus pela vida delas, pelas obras que elas realizam também, queridos, não é? Então, assim, um dos sinais que você tem de uma pessoa, você tem que ver se essa pessoa é doadora. Agora, se essa pessoa tem o dom só de receber, cuidado, queridos. Cuidado para você não ser a próxima vítima, não é? Atos 10:4. Cornélio, esse fixando nele os olhos e possuído de grande temor, perguntou: o que é, Senhor? E o mensageiro, o anjo, lhe disse: as tuas orações e as tuas doações subiram em memória diante de Deus. Queridos, o Eterno valoriza isso. Ele valoriza um coração doador. O que eu vou fazer? Ele amou tanto o mundo que deu. A pessoa que é filha do Eterno vai ter características do Eterno, queridos. Não é? Eles são filhos em adoção. Eles passaram pela necessidade de um processo por meio de Yeshua, de quem eles são. São filhos adotivos, mas são filhos. Filhos adotivos têm o mesmo direito dos filhos legítimos, queridos. Aliás, o filho adotivo é legítimo. Já falei isso com vocês. Eu, como mãe aí de tantos filhos adotivos, posso dizer que o filho adotivo é legítimo. 2 Coríntios 12:14. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Então eu quero que você saiba disso. Quando eu estou falando sobre isso, eu não estou querendo nenhuma doação não, viu, queridos? Essa mensagem é para que você possa identificar, não julgar. Mas você vê aquela pessoa que fala tanto de doação, mas ela mesma não é doadora, cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Nós já conhecemos assim pessoas lastimosas no reino, não é? Lucas 11:41, antes façam doação do que tiverem, e tudo vos será puro, tudo será purificado, não é? Queridos, é importante que nós possamos saber que o Eterno nos chamou para sermos doadores. Eu me preocupo muito com isso na minha vida, vocês sabiam, queridos? Eu dedico muito da minha vida com esse aspecto para me policiar até, não é? Eu poder ter alguma coisa e o meu próximo não tem. E não faço discriminação, se o meu próximo é salvo ou não. Tá bom, queridos? Efésios 1:3, vamos entrar aqui no assunto de como fomos predestinados. Bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Yeshua Mashiach, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais no Messias, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou em Yeshua, para a adoção de filhos por meio de Yeshua Mashiach, segundo o beneplácito da sua vontade. Sim, queridos, nós fomos todos que nascemos feitos do Messias, nós somos predestinados. Muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque as pessoas ouvem e não querem seguir, queridos. O Eterno não vai mover o livre-arbítrio das pessoas, queridos, para que elas se tornem filhas dele, de maneira nenhuma, não é? Então nós temos de ter uma fé direcionada, queridos. A quem nós oramos? Nós oramos ao Eterno, não é? Quando nós temos uma situação, monte, por exemplo, atira-te no mar, Marcos 11:22, ao que Yeshua lhe disse, tem de fé em Deus, não é? Você tem situações aí, nos obstáculos da sua vida, você vai ter que estar tratando isso sempre com Deus. Pai nosso que estais no céu. Nós vamos ser levados por Yeshua a orar a quem? Ao Pai. E aí, então a gente não fala com Yeshua? Gente, pelo amor do Pai, queridos. João Yohanan 14:1. Não turbe o vosso coração. Crede também em Deus e crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, eu vou vos preparar lugar. Queridos, tocante à nossa vida, o desenvolvimento da nossa fé, a nossa salvação, essas relações são com Yeshua, queridos. Eu vou explicar isso muito claramente, porque as pessoas estão perdidas, elas não sabem para quem orar, não é?
E nós temos que entender de quem nós somos, e você vai entender como orar de uma maneira bastante clara. Queridos, Yeshua, ele é nosso advogado. Então, deixa eu explicar isso para vocês de um modo que vocês precisam compreender qual é a nossa relação íntima com Yeshua. Nós temos orações a Yeshua, nós temos relacionamento com Yeshua. Olha só, você não pode comparecer diante de um juiz sem um advogado, queridos. Você entende? As suas petições são feitas ao juiz por meio de quem? Do advogado. Isso, queridos, essa unção, essa revelação espiritual, qualquer pessoa que passou por algum processo aqui nessa terra dos viventes, ela sabe, queridos, uma pessoa que passou aí por qualquer coisa, o processo trabalhista, é um processo, infelizmente, que nós temos aí de monte, processo de divórcio, processo de guarda de filhos, sabe que tem que ter um advogado, não dá para falar com o juiz diretamente. Isso aqui, queridos, nessa terra podre, essa terra que jaz no maligno, como é difícil para você entender que você não pode falar com o Pai sem Yeshua, não é? Não é difícil, queridos, você não pode ir a nenhum juiz, você não pode falar com nenhum juiz se não for por meio de um advogado, não é? Agora, o seu advogado, ele vai defender a sua causa se não souber da sua inocência? Até pode, mas ele não vai te defender com destreza, não é? E Yeshua, nós temos um relacionamento íntimo com ele, e Yeshua me ensina a ser como o Senhor é. Yeshua, como que pode isso? Yeshua, quando é que o Senhor volta? Eu nem sei quantas vezes ele já ouviu falar isso para ele. Todo dia eu falo isso para ele, queridos, todo dia. Eu pareço aquela criança que está no banco de trás do pai, que foi viajar, e a criança fica, falta muito, pai, falta muito, pai. Aí o caminho inteiro a criança perguntando isso. E Yeshua, não se canse de mim, não se zangue, mas eu estou todo dia, Senhor, falta muito para o Senhor voltar? Como é que está isso aí, né? Ele não respondeu ainda, mas se ele responder, eu falo para vocês, tá bom? Então, o que acontece? Olha só. Eu leio nas escrituras, quando vi de acontecer essas coisas, essa geração não passará. Então eu acredito que eu sou essa geração, para quem ele vai voltar, não é? Então, queridos, não é difícil você compreender que Yeshua tem que te conhecer muito bem, não é? E te representar perante o Eterno, e as suas orações são feitas ao Eterno por intermédio de Yeshua. É difícil isso, queridos? Se você está aqui na terra dos viventes, sendo representado juridicamente por meio de um advogado, você não tem como falar com o juiz se não for por meio de um advogado. Será que é muito difícil entender isso? É muito difícil? Hein? Não? Posso contar que você, a partir de hoje, vai saber o que você tem que falar com o Eterno e o que você tem que falar com Yeshua? E Yeshua é nosso dono, queridos, é nosso amo. Ele é Senhor das nossas vidas, a gente não pode fazer nada se Ele não mandar, entende? Nossa relação, eu sei claramente quando o Eterno está falando comigo, quando é Yeshua que está falando comigo, quando é Aruach que está falando comigo, queridos. Eu sei claramente, eu distingo a linguagem deles. São muito claros para mim. Aruach vive me consolando, me admoestando, me consolando, me admoestando, me consolando. E Yeshua vive me mandando fazer as coisas. Yeshua vive me mandando fazer as coisas. Eu compartilho alguma coisa que está acontecendo, não é? Não é difícil, queridos. Quando a questão se trata de pecado, tem que ser com Yeshua. Por exemplo, não está chovendo. Não está chovendo por quê? Por causa do pecado. Não é? Quem que vai tratar dessa questão do pecado? Tem que ser ele, o advogado, queridos. O pai, não tem jeito, queridos. É só por meio de Yeshua. Não adianta a gente interceder por essas coisas. Yeshua vai interceder por nós, porque é muito pecado para não chover, queridos. Tem que pecar muito para o Senhor parar de chover sobre nós, queridos. Não é? Então é muito simples. A questão está referida a pecado, tá referente a essas coisas, é Yeshua que vai tratar. Essas tratativas é só Yeshua que vai fazer, não é? Entende? Não é muito difícil de compreender. Então a gente ora ao Pai, oramos ao Pai por nome de quem? De Yeshua. Se não tiver na petição lá assinado por ele, queridos, é que nem você entregar lá a sua petição para o juiz sem ter OAB, não é? Se você entende como funciona essa terra, como é que você não entende a sua relação com o Todo-Poderoso, amados? Não é? Nós temos que nos humilhar perante Ele, nos prostrar diante dEle. Nós estamos em pecado, entramos em pecado, nós vamos ser convencidos pela Aruach, nós vamos pedir para Yeshua nos cobrir com o sangue dEle, nós vamos comparecer no Santo dos Santos e pedir perdão para o Eterno. Eterno, eu pequei contra Ti, eu pequei contra Yeshua, contra a Aruach, eu pequei contra os meus irmãos. Pelo amor do Pai, queridos, não entristeçais a Aruach, não entristeçais a Aruach. Ela não cheira carniça, queridos. Ela é pura, separada, não é? Ela é santa, kadosh.
não é? Você quer a presença da Ruach da sua vida? Faça as coisas que o Eterno manda, que ela virá sobre você. Passe tempo em oração, faça seu devocional, cumpra aí os mandamentos, aqueles que você foi chamado para cumprir. Tenha uma vida sexual santa, queridos, não é? Eu sempre vou falar com o gentil sobre a sexualidade. Se abstenha do sangue, queridos, não coma nada com sangue, não é? Coma as coisas que o Eterno mandou fazer direitinho, faz as coisinhas, não come carne de animal sufocado, não é? Procure saber, não é? A origem do alimento que você recebe. É importante, isso é um modo de cultuar o Eterno. A alimentação faz parte do teu culto ao Eterno. É uma ordenança para os gentios, queridos, não é? Eu não estou falando nada de judeu, não. É uma ordenança, não é? Então eu quero pedir a vocês isso, primeiramente. Vamos parar de querer judaizar o povo do Eterno, tá bom, queridos? Judeu é judeu, gentil é gentil. Ah, gentil que quer viver como judeu é muito bem-vindo, tá bom? Quer cumprir todos os mandamentos, quer fazer o que agrada ao Eterno, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu mesmo vou me colocar diante do Eterno para te instruir, para te orientar, para te colocar nos melhores lugares que é possível ainda cultuar ao Eterno. Está difícil, mas ainda tem, não é? Então, queridos, que você possa lutar para que você não fique aí também jogado, sem congregação, não é? Como eu já falei para vocês lá do judeu autônomo, não é? Ou seja, não quer mais estar em lugar nenhum, não é? Queridos, não tem como servir o Eterno se a gente não está junto, não é? Precisamos pelo menos numa minyan, 10 pessoas unidas para estar fazendo o serviço do Eterno. Vamos fazer as coisas do jeito que Ele escolheu fazer, não vamos dar ideia. Está tudo escrito, queridos, está tudo escrito. Não vamos colocar palavras que Ele não disse, para que não venhamos ser tidos como malditos, tá bom? Então, amados, eu desejo de todo o coração que você aprenda minimamente, não é? Vai estudar um pouquinho de direito lá, queridos, vai estudar lá. Você, para comparecer perante um juiz, tem de ter o advogado, OAB, quem vai interceder por você é o seu advogado, não é? 1 João 2,1, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem de modo nenhum. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Yeshua, o Messias, o justo, e Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas do mundo inteiro. Então, queridos, nós precisamos compreender esse mistério para podermos ter nossas conversas com o Eterno, com Yeshua. Yeshua me ensina tanta coisa, gente. Não deixa de ter uma relação com Yeshua, não é? Não deixa de pedir para Ele como é que se vive aqui, Senhor. O Senhor passou por esse campo minado, não detonou nenhuma mina. Deixa eu colocar o meu pé na pegada que o Senhor deixou aqui na terra dos viventes, não é? Querido meu, querida minha, não deixe de orar em línguas. Não deixe de orar em línguas. É importante orar em línguas. Não foi batizado com a Ruach HaKodesh, então eu vou orar para você, para o Senhor, para você poder ser imerso na Ruach, que você tenha o dom de línguas. Não apague a Ruach. Orar em línguas é edificação para você, meu amado, minha amada, para você não ser aí entupido de coisa que não provém do Senhor, meus queridos, não é? Vamos fazer as coisas certinhas. Olha, esse momento é o momento da Ruach. Orar em línguas é o momento que você ora pela Ruach. Orikanamai, Asheri, queridos, deem lugar a ela, deixe ela falar, deixe ela operar na sua vida, deixe ela te mostrar as coisas que estão acontecendo. Deixa ela te mostrar as coisas que estão acontecendo na tua família, as coisas que estão acontecendo aí na casa do seu vizinho, a coisa que está acontecendo aí que muitas vezes você, essa noite mesmo, olha, queridos, eu tive uma revelação, tenho de procurar aí uma liderança, que o Eterno mandou eu falar com uma liderança. Quem é que faz essa liga? É a Ruach, não é? Bendito seja o nome do Senhor que nos outorgou a sua Ruach. Meus amados, em nome de Yeshua HaMashiach, que é isso? Deixar de louvar Yeshua, como que eu posso fazer isso? Não é? Deixar de glorificar e adorar ao Eterno, como é que eu posso fazer isso? Hein? Vamos compreender, queridos, olha, o que aconteceu com esse despertar de encontrar a lei? As pessoas estão criando seitas, queridos. Estão criando coisas horripilantes, meus amados. Estão criando novos modos de extorquir as pessoas. Pelo amor do Pai, nós não podemos permitir, eu não posso me calar. Eu não posso me calar. Difícil o aconselhamento esse, imenso, mas eu não posso me calar. Tá bom? Que o Eterno fale ao seu coração, conduza você em toda a verdade, em nome de Yeshua Mashiach, e que Ele possa te outorgar a Ruach HaKodesh. É a única que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. fechar.
שפך הרחמן בשוכבך